se eu me torno réu ou não. Tem bons advogados e eles vão, num primeiro momento, explanar a questão de tecnicidade. Primeiro, o meu foro é a primeira instância. Há poucas semanas, o Supremo diz que é a última instância. O normal seria ser primeira instância, assim como foi o Lula. O Lula, sim, certo, é lá. Depois também, se eles decidirem que tem que ser em última instância, teria que ser o plenário todo, não uma turma apenas. E começa por aí. Depois vem as discussões sobre, por exemplo, quando você fala em delação premiada, a Lava Jato foram 293 delações. Corta para essa câmera aqui. Aí. No meu caso, está sendo uma só delação, e assim mesmo, mais do que comprovado, uma delação completamente viciada. Então, a delação do Mauro Cid, eu queria tentar fazer uma linha de tempo, Bolsonaro, desde da tua inegibilidade até agora, e esse julgamento, e o que vai acontecer amanhã e daqui para frente. Que a gente pode começar onde? Onde você colocaria o primeiro ponto? Olha só, o meu entorno é investigado desde 21, era presidente da República. Tá, e foi incluído no inquérito das fake news. Tudo é confidencial lá. Todos os inquéritos são confidenciais, ou seja, secretos. Você não pode ter acesso a absolutamente nada. Eu tive 4 ajudantes de ordem. Tá? Não é que foram 4 trocando, os 4. Eu não tenho nenhum problema com os outros 3, apenas com o Cid. Eles fizeram a pesca probatória, ficha expedite em cima do telefone do Cid, depois que saí de lá, e tudo que apareceu de suspeito ali para eles começaram a investigar. Isso não pode, por próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, valeu. Mas mesmo assim, fizeram um carnaval em cima de joias comigo. Tá? A lei diz que essas joias personalíssimas são dos respectivos presentes. O que é personalíssimo? É um colar, independente relógio, do valor? Um relógio. Não, independente do valor. Não diz o valor na lei. Não. Daí o TCU, a questão de poucas semanas, diz que independe do valor do presente. Tem um conjunto de joias que eu recebi, a imprensa começou a falar que valiam 16 milhões, daí caiu para 5 milhões. Para mim é muito dinheiro. Isso foi entregue. Tudo que o Supremo, Polícia Federal, pediu para mim, tudo foi entregue. Está tudo lá ou está na PF, ou está na Caixa Econômica Federal. Então a decisão agora não tem mais o que discutir. Até porque a decisão foi em cima do relógio do Lula. Ele usava um relógio caríssimo, né? E ele falava que tinha recebido do Jacques Chirac. E daí alguém questionou, foi um parlamentar, o Anderson, por que aquele relógio estava com o Lula, já que o meu não podia estar comigo. E daí o TCU resolveu, interpretando a lei, né, decidir que, independentemente do valor, as joias personalíssimas presentes são dos respectivos ex-presidentes da República. Até que uma legislação específica, lei federal, disciplina essa questão. Então... E nesse balaio acusaram até a minha esposa de desviar a joia. Ela recebeu um conjunto, ela não estava presente, foi um ministro que foi lá para os Emirados Árabes, recebeu um conjunto para entregar para ela, outro para entregar para mim. E no aeroporto, né, foi um avião comercial, não foi um avião da Força Aérea, um conjunto foi apreendido. 14 meses depois eu fiquei sabendo dessa apreensão. Era exatamente o conjunto da Michelle. Tá? E onde começou esse carnaval todo, ela inclusive sendo acusada. Não existe, não tem lei para presidente, quer dizer, não tem uma lei específica para esse caso, né? Muito menos para a primeira-dama. É a questão de interpretação? Uma interpretação, é um chute. É tudo que é para desgastar, para cima de mim, valia. Bem, o TCU agora botou um ponto final, tem uma súmula que está publicada em Diário Oficial da União, não tem que discutir mais esse assunto. Ponto final, joias. Não vou dizer que é a última, né? Que sempre tem uma narrativa em cima de mim. Como essa última que sobrou agora, a questão de golpe. Como lá atrás, por exemplo, eu passei 6 anos sendo acusado de ser o mentor também, né, da morte da Marielle Franco. Porque um dos acusados morava no meu condomínio, na Barra Tijuca, condomínio com 150 casas. Jogaram até que o meu filho 04 namorava a filha dele. Daí eu pedi para o Sérgio Moro, já junto à PF, investigar. E a resposta do pai da menina, que estava presa em Mossoró, foi que a filha dele nunca namorou meu filho porque ela sempre morou nos Estados Unidos. Mas você passa, quando fala essa coisa de namoro, dá a entender que ele ia para minha casa, tomava uma tubaína, né, um churrasquinho, tá? E você é massacrado no tocante a isso aí. A própria Jornal Nacional, quando divulgou o fato, eu estava por coincidência nos Emirados Árabes. Tá? E a Globo ficou 20 minutos batendo que o outro
outro que teria participado do assassinato, ligou para esse, foi no meu condomínio e ligou para mim. E eu tinha autorizado ele a entrar. Isso foi numa terça-feira por volta das 17 horas. Às 18 horas tinha minha impressão digital na lista de presença da Câmara dos Deputados. Então eu não estava no Rio de Janeiro. Mas até desfazer tudo isso aí, você leva um tempo. Por sorte, o meu filho Carlos, logo saiu a matéria, foi na portaria e fez um backup da secretária eletrônica lá. Ele ligou sim, mas não foi pro meu apartamento, para minha casa. Ele ligou para outra casa lá. Agora, a própria Jornal Nacional, no final da matéria, disse que o deputado Jair Bolsonaro não estava em casa, mas ficou 20 minutos batendo em mim. Imagine eu que minutos depois fui enfrentar um grupo de uns 300 sheiks, né, príncipes, para mostrar o que é o Brasil. Lógico que eu estava informado do que tinha acontecido aqui, vinha a embaixada dele. Então eu entro com a pecha de mandante da execução da Marielle Franco. E paguei um preço altíssimo em cima disso aí. Eu até perguntava, né? Qual é o interesse meu? Vamos supor que tinha esse interesse de eliminar a Marielle Franco. Primeiro, você nunca vai ver nunca tive com ela. Se estive, não lembrava. Ela é do PSOL. O eleitor dela é completamente diferente do meu eleitor. Mesmo ela infartando, vamos dizer, ou desistindo da política, o eleitor dela jamais votaria em mim. Nós temos costumes diferentes, discursos diferentes, defendemos bandeiras diferentes. Agora, você paga um preço altíssimo em cima disso aí. Eu fui investigado até por importunação de cetáceos, né? Importunação de baleias. Quando o delegado foi convocado, eu fui convocado para vir em São Paulo. Que tem uma imagem minha, era eu mesmo, de jet ski, é um pouco apagada, mas dá para ver que era eu, passando perto de uma baleia aqui na região de Guarujá. E daí isso chegou ao conhecimento público, né? E daí uma pessoa lá ligada ao Ministério da Marina Silva resolveu me denunciar por importunação de cetáceo, que é baleias ou golfinhos. Bem, você vai em Guarujá, Santos, tem locais ali que tem o turismo, né? Venha conhecer, venha abraçar a baleia, algo parecido com isso aí. Agora, para mim, é completamente diferente. E eu fui depor a Polícia Federal também em cima disso, além de sofrer 3 buscas e apreensão. Qual é a intenção? É te esculachar. É te esculachar. Tá? Você acha que tinha, então, uma má vontade ou uma vontade de te incriminar por qualquer coisa que aparecesse, qualquer indício de baleia? Eu não interessava para quem sempre esteve mandando em Brasília. Você pode ver como é que as estatais deram lucro comigo. Eu acabei com a corrupção. O que é natural, seria natural, um ex-presidente, um ex-governador, está sendo investigado por corrupção. Comigo não teve isso. Zero. Nós tínhamos um cuidado de zelar pela coisa pública. Tanto é que as estatais deram lucros bilionários. Aqui do lado do Santos, dava prejuízo de 500 milhões por ano. Acabou dando lucro de 500 milhões comigo. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para algum lugar. Quem deixou de receber isso, virou as baterias para cima de mim. Você vai na CEAGESP, aqui do lado aqui. Quando percebi muita coisa errada lá, falei com o Paulo Guedes, ele queria trocar vamos botar um gestor. Não, aqui é casa de polícia. Eu conheci aqui o Coronel Melo Araújo, tinha pouco tempo ido para a reserva, comandou o BOP, né? Eu convidei e ele assumiu. E fez uma limpa lá em tudo que havia de errado ali na CEAGESP. São aproximadamente 4 mil empurradores de carrinho. Todos pagavam uma propininha de 100 e poucos reais por mês. Tinha 200 mulheres que vendiam cafezinho. Tinha uma propina de mais ou menos 100 reais por mês que pagavam também. Se você quisesse parar teu caminhão lá, tinha uma propina. Se você quisesse alugar um box, um ano de aluguel, você fazia um contrato bem abaixo do normal, mas você pagava por fora um valor extra em nota de 100 reais. Tinha prostituição, tráfico, tudo para se imaginar. Com o Coronel Melo Araújo lá, deu certo. Sabe onde está o Coronel Melo Araújo hoje em dia ou não? É vice-prefeito aqui em São Paulo. Ah! Cadê ele? Olha lá. Tá aí? Olha aí. Deu dor de cabeça para ele, porque o pessoal que queria manter esse ritmo, né? Eu achava que o pessoal, mais de 1 milhão por mês é desviado ali. Com essas propinas aqui, propina lá, venda aqui, venda lá. Tá? Tudo que ele descobriu, ele fez a devida ocorrência, mas sempre causa dor de cabeça para quem está do lado certo. Mas voltando a essa linha do tempo, então... Linha do tempo, vamos lá. A inegibilidade vem daquela reunião com os embaixadores. Olha só, isso foi em julho, vamos lá.
Julho. Não, peraí. Vamos começar tudo segundo os autos. É inacreditável. Segundo, estão nos autos agora, a Polícia Federal, ela marcou 8 de janeiro de 23 e falou, a partir daqui é o ponto final do Bolsonaro. Vamos voltar para a linha do tempo, para trás. Ver o que... Onde é que nós vamos pegar o Bolsonaro que armou 8 de janeiro? Segundo aquela banda da Polícia Federal. E levantaram que foi 29 de julho de 21. Foi quando eu fiz uma live, tá? Falando do inquérito 1361. Que inquérito é esse? É um inquérito porque apurou fraude da minha eleição. Quer dizer, quando a suspeita é de fraude da minha eleição, de ofício, o TSE determinou que a PF instaurasse um inquérito. Quando é o contrário, quando é o Lula que ganha, e nós peticionamos o TSE, a gente recebe uma negativa e uma multa de 22 milhões de reais. Eu duvido que algum advogado aqui tenha conhecimento que algum advogado, ao peticionar um juiz, deu uma multa. Isso não existe. Eles queriam o Alexandre de Moraes, né? É botar um ponto final em qualquer discussão sobre o resultado das eleições. Mas a nossa petição foi em cima de resoluções, em cima de leis, em cima de possíveis vulnerabilidades. Não custava nada ele indeferir, dizer o motivo e tudo bem. Agora, você pode ver. Eleições de 22 também. Qualquer lei eleitoral, ela tem que entrar em vigor um ano antes das eleições, só não vale. E qualquer resolução, 6 meses antes. Então, de março até as eleições, não pode ter resolução. Teve uma resolução TSE, em 22, meados de outubro, entre o primeiro e o segundo turno. Até que teve o voto da Carmen Lúcia, ela disse, olha, nós somos contra qualquer tipo de censura, mas aqui um caso excepcional. Ou seja, foi o esforço final do Alexandre de Moraes para impedir que gente de direita, que tinha páginas, pudesse, com liberdade, divulgar o meu nome. Você pega o período pré-eleitoral. Decisão do Alexandre de Moraes. Eu não pude mostrar na campanha minha imagem do 7 de setembro. Eu não pude botar imagem do Lula defendendo o aborto. Imagem do Lula falando que se roubava celular para tomar uma cervejinha. Imagem de excursão na ONU. Eu, na cerimônia fúnebre da rainha Elizabeth. Eu não podia botar nada. E, além disso, o TSE gastou dinheiro para fazer uma campanha junto à sua milícia digital, né, estimulando os jovens, 16 a 17 anos, a tirar o título. Ou seja, essa faixa etária, majoritariamente, vota na esquerda. A gente calcula 75% vota na esquerda. Por pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título. Ou seja, só aí o Lula tirou mais de 2 milhões de votos em cima de mim. Que é a diferença. É a diferença. Só na campanha para jovem retirar título. Só nessa campanha, sem contar as demais. Quando ele pega um grupo de 8 empresários, no meio dos outros empresários tinha Luciano Hang, e dizem que eram empresários golpistas. O pessoal falando abobrinha como você fala com o teu ciclo de amizade. Fala abobrinha, xinga, fala palavrão. Tá? Então, dado o tipo de conversa ali, passou a ser empresários golpistas. E botaram o Luciano Hang no meio. No inquérito. E também retiraram a página do Luciano Hang com 10 milhões de seguidores, que fazia campanha para mim, por quê? Porque a minha política econômica é completamente diferente do PT. Você pode ver, eu reduzi a carga tributária. Por exemplo, zerei os impostos federais de combustíveis, só um exemplo. O governo agora